No programa dessa semana eu converso com a advogada Maria Lúcia Doravello sobre pensão alimentícia. Quem é que tem direito? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Baita Papo Entrevista e ativar o sino. Toda vez que a gente colocar um novo vídeo, você vai receber a notificação. O Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Espaço Laser, a maior rede de depilação a laser do mundo. Rodoman Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários. Mais presentes, o lugar ideal para você comprar objetos de decoração e presentes. Guimarães Soluções Contábeis, aumente o lucro da sua empresa. Proequilíbrio, mais que uma academia, um estilo de vida saudável. E Benditos Pet, o lugar ideal para o seu pet brincar e se hospedar. Maria Lúcia, o que a gente pode compreender aí como pensão alimentícia? A pensão alimentícia é a prestação que é paga com o intuito de subsistência daquele que a recebe. Então, a pessoa que não tem condições de se prover vai receber os alimentos. Alimentos de uma forma genérica, porque nesse conceito está englobado não só a alimentação, mas também educação, vestuário, saúde e tudo que aquela pessoa que não tem condições precisa, né? Tudo que é imprescindível para a subsistência daquela pessoa. E quem é que tem direito à pensão alimentícia? Quem tem direito à pensão alimentícia são os ascendentes, né? Os pais, os descendentes, que são os filhos, netos, né? Os ascendentes são os pais dos avós, os descendentes são os filhos dos netos, os irmãos em algumas situações e outras situações até mesmo o ex-cônjuge tem direito à pensão alimentícia. A pensão ela é paga sempre pelo pai ou pela mãe ou pode ser paga pelos avós? A pensão pode ser paga pelos avós também. Ali, na pergunta anterior, que tu referiste quem tem direito, né? Sempre aquele que precisa, que não tem condições de se prover, de se sustentar. E aí, nesse rol de quem não tem condições de se sustentar, que está englobados que eu te falei, os ascendentes, os descendentes, os irmãos, o ex-cônjuge. Então, em virtude disso, pode haver a cobrança de alimentos de um neto diretamente aos avós, quando o pai não tem condições ou quando o pai se exime do cumprimento dessa obrigação, ela pode ser transferida aos avós. Então, nesse caso, são crianças. Nesse caso, especificamente, eu me refiro a crianças, né, que não têm condições de subsistir, que às vezes o pai ou também não tem condições ou não tem interesse, não demonstra interesse no cumprimento da obrigação, ou está ausente, não se sabe onde foi parar, que também acontece. Então, nesses casos, é possível pedir para os avós a pensão alimentícia, mas sempre desde que esgotado as tentativas com o pai. Primeiramente, se pede para o pai ou para a mãe, né? E aí, não conseguindo desta forma, se passa para os avós. E no caso de pessoas com problemas ou necessidades especiais, filhos? Sim, aí a pensão ela acaba ficando o valor um pouco maior, porque o que define o valor da pensão alimentícia é o que a gente chama de binômio necessidade e possibilidade, né? É a possibilidade de quem vai pagar e a necessidade de quem recebe. E aí, nesses casos, especificamente, a criança ou o irmão tem uma necessidade maior e aí isso pesa na hora de fixar o valor dessa pensão alimentícia. Como é que é feito esse cálculo da pensão? Não existe uma regra específica, né? Ela é caso a caso, baseada sempre nesse binômio, necessidade de quem vai receber e a possibilidade de quem vai pagar. E então ela não tem um valor fixo. Ela não tem uma porcentagem do salário que a pessoa vem receber? Não, a gente tem de costume usar os 30%, né, que já ficou pacífico esses 30%, quando o pai não tem emprego, quando a mãe não consegue comprovar o valor dos rendimentos do pai, quando o avô tem por exemplo, vai pagar do próprio bolso, também não tem condições. Aí é fixado normalmente esses 30% do salário mínimo, assim como se usa também os 30% do salário percebido por quem vai pagar, 30%, mas não existe uma fixação, assim, que é 30%. Isso é de costume, é usual, é o parâmetro que se definiu, mas a pensão pode ser 30% do salário mínimo, 90% do salário mínimo, pode ser 2 salários mínimos, pode ser...
Normalmente ela é fixada em salários mínimos já para facilitar o reajuste. Como o salário mínimo ele é reajustado todo ano, fica mais fácil fixar em salários mínimos que tu não precisa ingressar com uma ação ou fazer qualquer outra forma de reajuste. Ela automaticamente é reajustada juntamente com o reajuste do salário mínimo. E no caso das gestantes, como é que fica? O pai tem essa obrigação do ajuda de custos? Tem. Claro, ela tem que comprovar se ela não foi casada, não teve uma união estável, não teve um relacionamento, assim, ela tem que comprovar esse relacionamento. Com as provas que ela tiver, fotos, conversas de WhatsApp, o que ela tiver para comprovar que aquele é o pai do filho dela, né? E aí ela pode pedir o que a gente chama de alimentos gravídicos, que é essa prestação que o pai, né, o genitor, vai pagar para ajudar no custo de assistência hospitalar, assistência médica, remédios, mesmo eles não estando mais casados. Mesmo não estando mais casados. Desde que ela comprove que ele seja o pai. Isto. Se não houver um acordo, nada impede que as partes se acertem quanto ao pagamento da pensão, de dividir os custos, porque também não é pagar tudo sozinho por parte de quem vai pagar, né? É a questão de auxiliar. Normalmente a gente, para equilibrar, fala em 50% dos custos, né? Mas aí vai a mesma regra da necessidade e possibilidade. E esse valor da pensão, né, em tese é os 30%, né, pode ser acordado para mais, mas não para menos. Pode. Não existe obrigatoriedade desses 30%. Isso só foi um parâmetro criado para se ter algum norte, né? Mas ele não é uma regra. Eu posso fixar, por exemplo, 10% de um salário de um pai que ganha muito bem ou de uma mãe que ganha muito bem. Eu posso fixar em salários mínimos, não usar esse percentual. Aí varia de cada caso, das provas que tem no processo, da necessidade de quem vai receber, de quanto aquela pessoa que vai pagar tem, qual é a renda dessa pessoa que vai pagar. Então não tem uma regra. O que normalmente acontece assim, é quando se cobra a pensão de um dos pais, né, do pai ou da mãe, e não tem comprovação da renda, ou a renda a pessoa é autônoma, tu não consegue comprovar, ou a pessoa não está trabalhando, aí eles fixam em 30% do salário mínimo. E no caso a pensão, ela vai até que idade? Também não tem um tempo fixado em lei, né? A maioridade, como muitas pessoas pensam que ao chegar aos 18 anos não precisa mais pagar pensão, não é verdade, tá? A maioridade não acaba com a obrigação não encerra a obrigação de prestar alimentos. Se o filho tem 18 anos e não consegue se sustentar, seja porque está na faculdade, seja porque tem algum problema, alguma deficiência, ou porque, né, a pessoa ainda não está sustentando, ainda não pode se prover sozinha, a obrigatoriedade da pensão alimentícia continua. E para encerrar essa obrigatoriedade, aquele que paga tem que entrar com uma ação, que a gente chama de ação de exoneração, que é para deixar de pagar a pensão alimentícia, comprovando que o filho, quem for, não precisa mais dos alimentos. E pode-se pedir pensão, no caso, filhos já com 18 anos ou mais? Ou tem que ser com crianças menos idades? Pode. Mas aí vai ter que provar que não consegue se sustentar ainda, né? Que ainda está impossibilitado de se sustentar, e aí ele tem direito à pensão alimentícia. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente segue conversando aqui no Baita Papo Entrevista.
No Baita Papo Entrevista de hoje, estou conversando com a advogada Maria Lúcia Doravello sobre quem tem direito à pensão alimentícia. Maria Lúcia, quais são os documentos necessários para pedir a pensão alimentícia? Para pedir a pensão alimentícia tem que comprovar o parentesco primeiramente, né? Então, no caso de filho pedindo pensão para mãe ou pai, precisa da certidão de nascimento ou da carteira de identidade, onde vai comprovar o parentesco. Precisa comprovação se tiver da renda de quem vai pagar essa pensão. Além daqueles documentos básicos que pede sempre, que é o RG e CPF da mãe, por exemplo, se for a mãe que está pedindo para o filho os alimentos, né? O RG e CPF, o comprovante de residência que a gente pede sempre. Tem que ter informação do nome completo e do endereço onde mora a pessoa que vai se pleitear os alimentos. Além de, normalmente a gente pede assim, porque nós fazemos no processo uma tabelinha dos gastos da pessoa, para comprovar a necessidade dela, né? Qual é a necessidade dela em alimentos, se toma remédio, quanto gasta em remédio, aí tem que trazer as receitas médicas, os recibos de farmácia, aí vai depender de cada caso, assim, mas basicamente são esses documentos pessoais que comprovam o parentesco e o documento com relação à possibilidade de quem paga, se tiver, porque normalmente a pessoa não tem esse documento, né? E aí que a pensão cai naqueles 30% do salário mínimo, como alimentos provisórios, né? Quando a gente entra com uma ação de alimentos, o juiz já fixa no primeiro despacho os alimentos provisórios, que são aqueles alimentos que o alimentado vai receber durante o trâmite do processo. Aí, durante todo aquele trâmite do processo, ele vai ficar recebendo os alimentos provisórios. Aí, se no decorrer do processo tu consegue comprovar que a renda é maior e que a necessidade é maior do que aqueles 30% que foi fixado, lá na sentença o juiz pode alterar esse valor para mais ou para menos, dependendo de cada caso. E a pensão alimentícia ela pode ser convertida em cesta básica ao invés do valor? Ela pode até ser paga em espécie, assim, não ser convertida em cesta básica, mas não é o usual. O usual é o pagamento do valor, porque ela não é unicamente alimentos, né? Sim, ela abrange outras áreas. Às vezes acontece algum tipo de acordo, por exemplo, em que um genitor, um pai ou a mãe vai pagar a escola, por ser uma escola cara, por ser uma escola particular, e o outro, mas aí são acordos feitos dentro do processo, né? Porque os alimentos, ele não é só o alimento. Sim, então, ele tem só o nome de pensão alimentícia. Tem só o nome de pensão alimentícia. Quais são as punições para quem não paga a pensão? Aí nós temos dois tipos de punição, né? Se a pessoa não paga por 3 meses, aqueles 3 últimos meses que ela não pegou a pensão, a gente pode requerer a pena de prisão. Aí a prisão por 90 dias por ano, regime fechado, né? São 3 meses em regime fechado durante 1 ano, podendo depois ser presa novamente, e novamente, até que se resolva a situação. E tem também a pena pecuniária, que a gente chama, né? Que é sofrer penhora de bens, penhora de saldo de FGTS, de qualquer crédito que a pessoa venha a receber, que é pena pecuniária também. No caso da prisão, a pessoa vai ser presa esses 90 dias, de qualquer forma a outra parte não vai ter benefício algum, né? Não, mas normalmente com a pena de prisão as pessoas acabam pagando. Acabam buscando um acordo, alguém dá um jeito. Sim, para não ficar no... Para não ficar, porque caso de quem trabalha, por exemplo, são 90 dias sem trabalhar, porque é regime fechado. Né? Então tu não sai para trabalhar e volta. Houve uma época que era assim, que era semi-aberto, a pessoa saía de manhã, trabalhava, voltava tardinha. Ultimamente as decisões têm sido no sentido de cumprir a pena em regime fechado. E quem é que faz essa denúncia de não pagamento da pensão à pessoa? É uma outra ação, né? A pessoa que é alimentada, no caso, entra com uma ação de execução, que é quando tu já tem um valor fixado de alimentos, tu já tem a tua pensão alimentícia fixada em juízo, e aí tu vai executar, porque o pai ou a mãe ou quem paga não está cumprindo. Aí tem que entrar com uma ação de execução, onde tu vai cobrar e pedir a prisão caso não haja pagamento. Em situações em que o filho é fora do casamento, no caso o amante,
ela tem direito a pedir a pensão O filho tem. O filho tem. No caso, todos os filhos, filho é equiparado pela Constituição Federal, não há distinção entre o filho de um relacionamento, de outro, de que forma for. São todos iguais, então o filho tem direito à pensão alimentícia sim. Acontece que a mãe, se o pai não reconhecer espontaneamente essa paternidade, a mãe vai ter que entrar com uma investigação, uma ação de investigação de paternidade, comprovar a paternidade e aí fixar os alimentos. O dinheiro recebido, no caso da pensão, ele pode ser desviado para outros fins? No caso, não necessariamente para alimentos, né? Como tu comentaste, pode ser feito para escola, pode ser feito para cursinho, pode ser feito para... Pode. A intenção da pensão alimentícia é prover o sustento daquela pessoa, né? E aí ela pode ser usada da melhor forma para cada caso, assim. Claro que não vai acontecer de pagar alimentos para usar para uma coisa que não reverta em benefício da pessoa, do alimentado, né? Então ela sempre é para prover o sustento daquela pessoa. Sim, num sentido, se vem a ser para o filho, a mãe não pode usar para outros fins dela, no caso pessoal, tem que ser em provento do filho. É para ajudar no sustento do filho. Claro que fica difícil tu saber qual é o dinheiro que está sendo pago ali, muitas vezes não há essa organização, né? O dinheiro entra como uma fonte de renda ali naquele núcleo onde vive a criança, né? Falando em menor. Aí a mãe vai distribuir, não precisa necessariamente distribuir exatamente 50%, ela pode, por exemplo, pagar algumas contas com aquilo ali, e desde que não falte para prover o sustento daquela criança, porque ela cobrou os alimentos. Porque, por exemplo, dentro dos alimentos a gente engloba também até a conta de luz da casa, a conta de água da casa onde vive a criança, né? O que é gasto em materiais de limpeza, tudo isso faz parte dessa prestação. E em famílias que têm mais de um filho, essa pensão ela é paga para cada filho ou é feito um acordo para que se pague um valor X para mais um, no caso 2 ou 3? Aí depende, às vezes fica fixado assim, que é o mais correto, 40% do salário mínimo sendo 20% para cada filho. Ou às vezes pode não constar essa informação e vir só a definição de que é 40% para cada filho, 40% a pensão para os filhos, né? Mas o ideal é sempre que se coloque 40%, sendo 20% para cada filho, ou 40% no geral, assim, o pai tem possibilidade de pagar 40%. Aí quando aquele outro filho deixar de receber, ele vai continuar pagando os mesmos 40% sem problema algum. Não é acumulativo para o próximo, para o segundo filho, enfim. Não, aí fica, se não tem essa definição, se quando está definido é 20 para cada filho, no momento que um filho deixar de receber, a pensão fica 20%, porque era 20 para cada e um já não tem mais direito à pensão. Sim. Se ela for fixada é 40%, a pensão alimentícia, e não diz 20 para cada filho, no momento que um filho não tiver mais a necessidade de receber aqueles alimentos, o outro que ainda tem vai receber os 40%. E no caso da pessoa que fica desempregada, né? Como é que faz para pagar essa pensão? Tem que pagar a pensão. A pessoa não é desonerada do pagamento da pensão porque está sem alimento, está sem trabalho. Aí normalmente se usa aquela equação dos 30% do salário mínimo para fixar para essa pessoa que está sem trabalho. Seja o pai ou a mãe que não está trabalhando, vai pagar os alimentos de qualquer forma, porque se presume a necessidade, né, da criança ou do adolescente que recebe aqueles alimentos, ela não vai parar, ela não vai ser interrompida pela falta de trabalho de um dos pais. Então tem que continuar pagando. E aí o normal é deixar em 30% do salário mínimo nessas situações. E outro familiar pode vir a pagar essa pensão para ajudar o sustento? Os avós podem pagar. Tem que ter relação familiar? Sim. Tem que ter esse grau de parentesco mais próximo, que são pais, irmãos, avós, né? O tio lá não vai ter o mesmo comprometimento, não tem essa obrigação. Tá bem.